Seja muito bem-vindo a Todos Pode, o podcast da Todos Med, aonde a gente fala a verdade sobre a saúde, sem enrolação e com bom humor. E hoje temos a honra de chamar o Dr. Luiz Sete, urologista, para falarmos um pouco mais sobre o Novembro Azul. Doutor, tudo bem? Olá, Ana, tudo bem? Tudo certo? É uma grande honra estar aqui com vocês. Espero contribuir com as pessoas, né, e com o podcast, com algumas dicas e algumas informações sobre a saúde do homem. E antes de começarmos o bate-papo, já se inscreve no canal, porque homem de verdade se cuida. E quem ama um homem, compartilha esse vídeo também. Doutor, deixa eu ler um dado aqui. Se o câncer de próstata tem até 95% de chance de cura, quando descoberto cedo, por que ainda temos quase 50 homens morrendo todos os dias no Brasil por conta dele? É verdade, né? Esse número nos assusta, são muitas pessoas, mas assim, ainda existe um pouco de preconceito e daquela cultura de que o homem só procura o recurso quando alguma coisa está errada. Então, a chave de tudo é realmente a busca da prevenção e a rotina do cuidado. E doutor, essa já era uma das minhas perguntas. Quando o homem deve se preocupar? Na verdade, é uma cultura realmente de prevenção, né? Então, se o homem não tiver nenhum histórico na sua família de câncer de próstata, ou não for da raça negra, onde é mais comum ter o câncer de próstata, é a partir dos 50 anos. Nesses dois grupos que eu citei anteriormente, seria a partir dos 45 anos. E o doutor já viu algum caso com menos idade? Já vi casos, mas é muito mais difícil e pouco frequente, mas eu já vi alguns casos de pacientes mais jovens. Mas as diretrizes realmente indicam o cuidado a partir dessa faixa etária, dos 45 aos 50 anos. E você sabe me dizer por que na raça negra é mais grande a É uma chance? questão estatística mesmo, que os estudos aí que eles fazem envolvendo vários países acabaram chegando a essa conclusão, né? Além da raça, tem outros fatores que a gente vai discorrer na sequência. Doutor, e essa é a pergunta que não quer calar, que todos perguntam, né? É o medo dos homens. O exame de toque ainda é necessário ou já tem uma tecnologia para isso? Bom, na verdade, a gente já tem exames que são mais sensíveis, que são mais específicos para o câncer de próstata. Porém, assim, o toque é uma coisa mais simples, que é realizado durante uma consulta, que já permite dar várias informações. Então, numa primeira abordagem, ele ainda é recomendado, né, juntamente com o exame do PSA. E doutor, um paciente que já está na idade, chega ao consultório para fazer uma consulta, né? E eles morrem de medo disso. Eles podem, no meio da consulta, se negar a fazer o exame? É opcional ou não é? A gente sempre recomenda que faça, Ana, mas em algum momento já tive várias situações que o paciente falou simplesmente, não vou fazer. Nesse caso, você vai respeitar o desejo do paciente e vai investigá-lo de outras formas. Então, é possível não fazer nessas situações. Quais formas, doutor? Existem os exames complementares, o PSA, como eu disse, tem os sintomas que a pessoa pode referir, ou algum exame complementar, um exame de imagem, alguma coisa assim, que também pode dar detalhes sobre a próstata. É um pouquinho mais caro, é verdade, mas acabam sendo alternativas para se evitar fazer o toque. Tão eficiente quanto o toque, doutor? Esses exames de ecografia e de sangue? Sim, na verdade, assim, os exames permitem verificar o volume da próstata, o tamanho dela, se existe alguma irregularidade, alguma calcificação, que podem ser indicativos para prosseguir uma investigação. E o doutor acha que daqui a algum tempo não haverá mais exame de toque? Já existem alguns estudos que sugerem realmente, né, outros exames, outros cuidados, mas até o momento, considerando o custo-benefício e a disponibilidade, o toque e o PSA ainda são recomendados como avaliação inicial. E o doutor, né, que atende bastante pacientes, o que o homem teme tanto? De fato, é o toque ou o diagnóstico? O que eu tenho percebido é que hoje existe uma cultura já de cuidado, uma conscientização e até um estímulo da família. Muitas vezes é a família que marca a consulta, a esposa, a filha, e o homem, né, chega com essa preocupação e já fala, não quero fazer o toque. Sim. É uma brincadeira que eles fazem, né? Mas eu acho que, na verdade, é o medo realmente de encontrar alguma coisa, de ter uma doença mais séria, ou de precisar de um tratamento que exija mais dele, como é o de câncer de próstata. E como funcionam os tratamentos do câncer de próstata, doutor? Tudo vai depender do estágio realmente do tumor. Em fases iniciais, é possível fazer cirurgia, né? Em que ela é mais simples nesse caso, ela permite uma chance de cura maior, ou a radioterapia. Agora, existem situações que dependem da condição clínica do homem, dependem de quanto a doença está avançada localmente, que seriam os tratamentos hormonais, a quimioterapia, que são casos mais de exceção. E tem alguns sintomas que os homens percebem que pode ser um indicativo de câncer?
Então, esse é um ponto bem importante. Normalmente, os homens acham que vão sentir alguma coisa, mas na fase inicial, não. E tem duas doenças que se confundem, que é a hiperplasia benigna, que é o aumento da próstata, que pode trazer sintomas parecidos, e o próprio câncer. Mas, normalmente, na fase inicial, o homem não percebe nada de diferente na sua rotina. E quais são os sintomas? Os sintomas mais comuns é pelo aumento de volume da próstata, em que o homem passa a ter dificuldade para urinar, o jato fica mais fraco, vai mais vezes no banheiro, especialmente à noite. Então, esses são os sinais mais comuns quando existe alguma alteração da próstata, que pode ser só a hiperplasia ou o próprio câncer, numa fase mais avançada. Existe alguma alteração na vida sexual do homem? Então, essa é uma outra preocupação, porque esse é um valor bem importante para os homens. O que acontece, na verdade, é que do tratamento, da cirurgia, das outras coisas que a gente comentou, em alguns casos aí sim pode ser afetado pela necessidade de ser uma cirurgia mais agressiva ou pela própria radioterapia. Mas normalmente os sintomas e a vida sexual não se interferem uma parte na outra. E você que está aí nos assistindo, você deixaria um preconceito colocar a sua vida em risco? O exame dura poucos segundos e o câncer pode tirar um bom tempo da sua vida. Essa é uma reflexão bem importante, né? Porque é um exame desconfortável, a gente sabe que as pessoas não gostam, é uma região que não é muito mexida, mas essa é uma verdade, né? Um exame tão rápido permite tantas informações e salvar tantas vidas. Quanto tempo em média dura, doutor? Alguns segundos, é muito rápido para fazer o exame, é o tempo suficiente para perceber a consistência, o tamanho e a mobilidade da próstata. Agora nós vamos para a nossa tradicional sessão de mitos e verdades. Reposição de testosterona causa câncer? Na verdade, a reposição de testosterona ela é relacionada ao câncer de próstata. As células da próstata respondem ao hormônio. Então, se a pessoa tem um risco ou já tem um câncer, a reposição de testosterona pode aumentar a proliferação de células e fazer com que o câncer evolua mais rápido. Doutor Luiz, todo homem com disfunção erétil tem problema psicológico? Então, essa é uma pergunta bem interessante. Na verdade, a função sexual do homem depende de vários fatores. E é verdade que a parte psicológica tem um fator importante. Quando a gente tem algum problema, alguma dificuldade, essa é uma das primeiras partes da vida da pessoa que vai ser afetada. Não é uma obrigatoriedade, mas é uma possibilidade frequente, sim. É verdade que pedra no rim dói tanto quanto a dor do parto, doutor? Então, essa é uma coisa que as pessoas relatam mesmo, né? E como as mulheres tiveram a oportunidade de ter as duas coisas, normalmente elas dizem que sim, que é uma dor muito intensa e às vezes pior que a dor do parto mesmo. Doutor, existe idade para parar de ter desejo sexual ou é mito? Na verdade, assim, o homem tem uma vida sexual importante em qualquer momento de vida, então a gente sabe que tem pessoas mais idosas que continuam sendo viris, tendo atividade sexual, então não existe uma idade certa para isso. A gente sabe que com o passar dos anos há uma certa redução da testosterona, uma diminuição da atividade sexual, mas não necessariamente a pessoa precisa, né? Talvez mais espaçada, mas não que isso seja uma obrigatoriedade. É porque a gente vê muitos casos, né? Eu vejo vários vídeos no TikTok dos velhinhos indo comprar aquele remédio, né? Tadala, Isso alguma mesmo, coisa. é verdade. E os homens geralmente, né, compram mesmo. E não se sentem envergonhados. Acho que é por isso que eles querem manter a vida sexual ativa, né? Com certeza, tem suas parceiras, faz parte da vida, é importante que isso se mantenha. Doutor, diz pra mim, a dificuldade sexual é falta de testosterona? Então, essa é uma crença popular muito frequente das pessoas acharem que tem falta de testosterona e que precisam repor. E nem sempre é. Como eu disse anteriormente, tem vários fatores emocionais, outras doenças. Então, é sempre importante pessoas que têm essa dificuldade fazer essa investigação, procurarem um especialista. E em alguns casos pode ser, faz a reposição hormonal. Em outros, existem vários tipos de tratamentos. É, porque até tem um casal que eu conheço que eles não estavam, assim, mais se conectando, né? Aí eles foram no médico, fizeram exame e tava com falta mesmo de testosterona. Aí ele até contou pra nós, a gente fez, aplicou, agora é um fogo que, meu Deus, que não passa. Então, Quando ela tá baixa, realmente, o fato de você repor e voltar aos níveis normais é transformador, que é o que você Sim. comentou sobre o casal amigo aí. a saúde da mulher também passa pelo urologista? Verdade, você tocou num ponto bem importante, que existe uma cultura de que o urologista é o ginecologista do homem. Mas a gente também trata de mulheres, né? Em casos de infecções urinárias, de incontinência urinária, pedra nos rins, são doenças que as mulheres também têm. E por que tantas mulheres têm infecção urinária de repetição? As mulheres, elas possuem uma característica anatômica diferente dos homens. O canal da urina, a uretra, ele é mais curto e ele é próximo da vagina e do ânus. Então, existem bactérias naquela região que realmente podem acabar resultando numa infecção urinária. Como nos homens a uretra é mais comprida, eles têm um fator de proteção.
Aí são vários fatores. A gente vê mulheres que descrevem que têm atividade sexual e, na sequência, desenvolvem infecção urinária, porque esse é o momento que as bactérias são jogadas lá para dentro da bexiga. E se a mulher toma pouco líquido ou não urina depois da relação sexual, aquela bactéria que está ali dentro aproveita, se fixa e faz a infecção urinária. Existem relações entre a menopausa e a infecção urinária nas mulheres? A menopausa existe sim, né? A menopausa ela é uma alteração hormonal feminina, né? Pela redução dos níveis hormonais. Isso provoca uma alteração na região do períneo e isso pode favorecer, sim, infecções urinárias. Então, é um ponto de atenção. E acho que um outro ponto que eu queria destacar é que algumas mulheres têm infecção e poucos sintomas. Às vezes é só uma ardência leve ou um aumento da frequência urinária. Então, a mulher tem que ficar bem atenta quanto a isso. E caso ou uma alteração do odor ou do aspecto da urina. Então, é importante que ela esteja atenta aos sinais que o seu corpo dá. E caso perceba algo diferente, que ela procure o médico para ser avaliada. E, doutor, quais exames ela pode estar fazendo assim para evitar essas infecções? Normalmente, quando a gente faz a investigação de infecções de repetição, a gente avalia se existe algum fator que possa estar contribuindo e favorecendo a infecção. Cálculos renais podem fazer isso, diminuição da imunidade da mulher, algum tipo de corrimento ou candidíase vaginal, são alguns dos fatores que podem contribuir para infecções urinárias. E, doutor Luiz, quando a gente sempre tá viajando, né, eu lembro da infância, meu pai e a mãe falavam, ai, não segura o xixi que dá infecção. É verdade ou não? É aquilo que eu comentei anteriormente, né? A infecção urinária acontece quando a bactéria chega até a bexiga e ela tem a oportunidade de se fixar nas paredes da bexiga. Então, o próprio fato de tomar líquido e urinar é como se você lavasse a bexiga. E isso impede a formação da infecção. Então, você segurar por muito tempo, tem pessoas que pelo trabalho ou porque, não sei, por N fatores, né? Acabam não indo para o banheiro com muita frequência. Então, é uma oportunidade que a bactéria tem de se fixar e produzir um quadro de infecção. E, doutor Luiz, tem vários pacientes que procuram a Todos Med, né, e falam pra gente que se automedicam com antibiótico. Essa automedicação pode trazer algum risco ou alguma coisa do tipo? Esse é um ponto de preocupação. Até recentemente se comprava antibióticos sem receita. Então, de uns tempos para cá, foi instituído esse cuidado, justamente porque o uso de antibióticos sem orientação e numa condição inadequada realmente pode criar bactérias cada vez mais resistentes que se tornam mais difíceis de serem tratadas. Doutor, dentro da sua experiência profissional, como é dar um diagnóstico de câncer para um homem? É sempre uma experiência difícil. O que eu percebo é que à medida que vai prosseguindo a investigação, que vão se pedindo mais exames, que o processo vai evoluindo, o homem vai ficando preocupado, porque ele percebe que alguma coisa está errada. Então, na primeira consulta ele vai sozinho, depois alguém vai junto, ou um filho, ou a esposa. E é claro que, para ter o diagnóstico, ele fez uma biópsia que confirmou, ele vai ter que ser submetido a um tratamento. Então, todo mundo fica impactado quando recebe uma notícia de que tem um câncer. Mas nessa hora eu procuro dar tranquilidade, dizer que é uma fase inicial, que ele tem uma grande chance de cura e que a vida dele, assim, é um desafio pelo qual ele vai passar e vai superar. E que na sequência, né, eu tenho vários pacientes que eu conheço que já passaram por todo esse processo, se curaram e hoje têm uma vida normal. Acho que essa é a grande mensagem que a gente precisa dar para as pessoas. Né? Com a cultura da prevenção, do cuidado, descobrindo as coisas numa fase inicial, acaba sendo muito mais efetivo o tratamento e sem grandes sofrimentos. Considerando tudo que a gente conversou até agora, qual é a importância do Novembro Azul? A gente fala do calendário colorido, então é um mês para a gente lembrar da importância do tema. Para as pessoas se conscientizarem, para ter um marco, para naquele mês elas lembrarem de tomar aquele cuidado. E de tudo que a gente conversou realmente, a gente viu o quanto é importante a cultura da prevenção, a gente romper as barreiras do preconceito e do desconforto e pensar na saúde como um bem essencial para nós e algo que a gente pode cuidar e prevenir. Então, o que custa realmente você dedicar um tempo seu, um recurso seu, para ir até um profissional, fazer os exames que você precisa e mesmo que descubra algo mais grave, direcionar para o tratamento? É realmente uma cultura de prevenção, de cuidado e de enfrentar qualquer situação que seja com otimismo e com muita verdade. Acho que esse que é o grande ponto de atenção. Até porque o Novembro Azul é mais do que uma cor, é um movimento de vida. E, doutor, qual é a frase que você queria que todo homem ouvisse hoje? Acho que é uma frase que até a gente já comentou, né? Você deixaria que um preconceito colocasse em risco a sua vida, deixando de fazer um exame simples, rápido, que pode salvar a sua vida?
Acho que é uma pergunta, né? Seria essa frase que eu deixaria como mensagem. Se o senhor puder deixar uma frase para as mulheres e familiares, qual seria? Seria assim, quem ama, cuida, né? Então, a gente lembrar dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos esposos, né? A importância do cuidado e estimular para que eles tenham a cultura da prevenção. Se esse episódio fez você pensar em alguém, mande para essa pessoa agora. Cuidar da saúde é um ato de responsabilidade com a sua vida e com quem você ama. E no nosso segundo episódio, contamos com a presença do Dr. Luiz Sete, urologista. Doutor, muito obrigada pela tua presença, tá? Por ter tirado um tempinho aqui para conversar conosco nesse bate-papo sobre o Novembro Azul. O doutor quer dar alguma consideração final? Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a sua simpatia. Fiquei muito à vontade de conversar com você, né? E me colocar à disposição, sempre que quiserem, posso estar aqui junto com vocês para trocar umas ideias. E para você que assistiu esse episódio e está na hora de fazer a sua consulta de rotina, entre em contato conosco. O Dr. Luiz Sete atende na Ideal Prev com parceria com a Todos Med. Se inscreva no nosso canal Todos Med, ative o sininho e siga nossas redes sociais para acompanhar os próximos episódios e cortes exclusivos.